sem tema. E agora? Me ajuda eu te ajudar. Eu falo desse jeito. E aí, uma coisa, né, que Deus também falou comigo. Beleza, por mais que eu tire alguns dias da minha preparação para essas provas, para dedicar à obra de Deus, não é isso que vai fazer esse plano não ser concretizado. Se eu não passar no concurso, pode ser por eu não ter estudado, por ter pessoas que estudaram mais e foram melhores que eu, mas não vai ser eu me dedicando para a obra de Deus que vai me atrapalhar. Então eu não posso usar isso como argumento. Né? E aí, mas vinha a dificuldade. Deus, nada, e agora? O que eu vou falar? Até que um dia, não lembro, acho que foi semana retrasada, conversando com a minha mãe, né, normal assim, papo vai, papo vem, a gente começa a falar sobre temas da Bíblia, assuntos da Bíblia, e eu conto para ela, né, de um versículo, que é o versículo que mais impactou minha vida, que mais mudou minha forma de enxergar, de viver o Evangelho, de viver Cristo. E não sei se é correto, diante de Deus, a gente ter um versículo favorito, porque, teoricamente, a Bíblia toda tem que ser nossos versículos favoritos, né? Ainda mais aqueles que mais batem na gente. Mas esse aqui, cara, até hoje, até o momento, né, de hoje, é o que mais vem falando comigo. E aí veio o questionamento, né? Pô, por que você não vai falar disso então? Se é o versículo que mais impactou na sua vida, a temática, a passagem que mais mudou, né, na sua vida, por que não falar isso então, compartilhar? Porque uma coisa que eu tenho muito clara, né, eu converso muito com o Vinícius, a gente fala muito sobre isso, quando a gente vai ministrar para alguém, seja para um adolescente, para os jovens, para uma pessoa que seja, a gente não pode ministrar algo que não foi ministrado na gente primeiro. Senão são palavras vazias, a gente vai estar só recitando o texto. Então a gente tem que falar daquilo que mudou a nossa vida. E esse versículo mudou, que é Romanos 12:2. E assim, eu não exagero quando eu falo que realmente é o versículo que eu mais gosto, porque se eu subir lá na sala dos adolescentes e falar de Romanos 12:2, eles vão virar o olho assim, vixe, de novo ele está falando disso. Não troca o disco, só fala disso, porque é até engraçado, parece que toda ministração, quando eu estou escalado nos adolescentes, que eu vou preparar, encaminha para isso aí. O tema, às vezes, nada a ver, vai para isso daí, porque é alguma coisa que mudou muito, sabe? E aí, para compartilhar isso com vocês, esse versículo, eu gostaria que a gente lesse ele dividindo em 3 partes. Então, a gente vai ler em 3 partes, cada parte a gente vai debater, vai discorrer um pouco sobre isso, e dando foco principalmente nas 2 primeiras, porque quando a gente lê esse versículo, a minha versão é NVT, se quiser colocar, por favor, a gente sempre lembra da última parte, né? Quando você fala Romanos 12:2, a primeira coisa que você lembra é de sobreviver à boa, perfeita vontade de Deus. Mas e o restante? Então, isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, primeira parte, né? Diz respeito ao que é a nossa responsabilidade. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Se a gente for parar para analisar, fazer aqui recapitular um pouquinho das aulas de português, de língua portuguesa. Vamos analisar essa primeira frase sintaticamente. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Quando você analisa essa frase, ela é uma oração, né? Que tem um verbo, um sujeito, um objeto e tudo mais. E aí, perguntando, quem que é o sujeito da frase? Quem não deve imitar o comportamento deste mundo? Na língua portuguesa, na análise sintática, essa oração se trata de uma oração com sujeito oculto. O que é um sujeito oculto, se você não lembra? Sujeito oculto é um sujeito que, numa frase, ele não está explícito, não está escrito, mas pelo contexto, ou pela forma verbal, né, do verbo que está ali, você consegue imaginar quem que é. E uma forma da gente pensar nisso, se a gente for ler o primeiro versículo de Romanos 12, Paulo está falando para os irmãos. Irmãos, consagre no seu corpo, não lembro de direito. E aí, em seguida ele fala, não imitem. Então, quem que é o sujeito da frase? Os irmãos de Roma, a igreja de Roma. E se a gente for ampliar para os dias de hoje, nós fazemos parte dessa igreja, nós somos gentios. Ninguém aqui é judeu, né, de fato. Então, quem não deve imitar o comportamento deste mundo? Eu e você. Deus está usando Paulo para falar isso para a gente. Beleza. E por que a gente não pode viver dessa forma? Como o mundo prega, como o mundo fala que é o comportamento certo? Por quê? Porque tudo que vem deste mundo, tudo, você parar em tudo, ele é volátil, ele é finito e ele é inseguro. Resumindo, tudo que vem daqui é criação e não é criador. Como é que você vai submeter a sua vida a algo que é uma criação? Tem que ser algo que é criador. Deus, o maior dom que Deus nos deu é o dom da vida, certo? Então, como que você vai firmar esse dom sobre uma coisa que não tem um fundamento absoluto? Esse mundo aqui vai chegar no fim. A gente já está próximo do fim. Ó, tanto de coisas de mudanças climáticas que a gente está vendo, política. Então, nós não podemos. E isso estou pegando assim, na parte mais material da coisa, mas em outras partes também, por exemplo, na questão de dinheiro. Como que você vai confiar toda a sua vida, todo o propósito da sua vida na busca pelo dinheiro? Por exemplo, só para vocês terem noção, pegando esse exemplo específico do dinheiro. O mundo, de uma forma geral, em todas as culturas, ele prega que para você ser feliz, para você ter uma vida de sucesso, você deve acumular dinheiro e riqueza, certo?
Só que antigamente, como que você fazia isso? Era acumulando de forma material, moedas de ouro, de prata, o dinheiro em papel. Só que o que acontece? Com o tempo, né, você tem um risco, quando você acumula coisa material, dele perder, de alguém te roubar ou de você destruir. Acontecer um incêndio e tudo que você guardou lá no seu cofre, quebrar e destruir. Então, peraí, então a gente não pode confiar na parte material. Vamos então digitalizar tudo. Então, tudo cartão, Pix, ações, vamos então focar todo o seu investimento, todas as suas riquezas em ações. Cara, vamos ser um pouquinho de teoria da conspiração. Se acontecer um pulso eletromagnético que todo mundo ficar sem internet, como é que você faz? Ou seja, tá vendo que nem nisso você tem um poder sobre isso, você não tem uma garantia de nada. A tecnologia também ela apresenta suas vulnerabilidades. Então nunca vai existir, seja no dinheiro, seja em qualquer outro aspecto, uma forma 100% suficiente para te dar uma garantia, te dar uma segurança. E por mais que você consiga acumular seu dinheiro, seja de forma material, ou até em bens, em ações e tudo mais, sem sofrer nenhum risco de perder, quando você chegar no fim da sua vida, você vai ter a mesma conclusão de Salomão. Nada faz sentido, tudo é vaidade. Eclesiastes 12:8. E aí, depois que a gente entende isso, consegue entender, aí assim, aplica isso muito na vida de você. O que é que você tem esse espinho na carne de imitar os comportamentos do mundo e agora você entendendo que não pode mais. A gente abre para a segunda parte do versículo. Ixi, acho que eu vou falar muito rápido, hein? A segunda parte. Então, o que Deus... Agora é a função de Deus. Ele diz o seguinte. Então, primeiro, vou recapitulando. Não imita o comportamento deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Opa, vamos voltar de novo para a aulinha de português. Recapitulando português. Quem que agora é o sujeito da ação de transformar? Deus. Na primeira parte, quem que tem que fazer? Eu. Você que tem que ter a postura de falar, eu não quero imitar os comportamentos desse mundo. É muito fácil a gente falar assim, Deus, olha, me ajuda, me tira essa tentação, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Sei lá, seu problema é com bebida, Senhor, estou indo para uma festa, por favor, não deixa ter bebida porque eu sou fraco. Cara, você tem que ter postura, velho. É Deus que Deus está falando assim, tem coisa que é você, óbvio, eu vou te ajudar, eu estou com você, eu sou contigo, mas é você que tem que ter postura. Isso aí cabe a você a negar os comportamentos do mundo. É muito egoísmo da nossa parte você pensar que, tipo assim, Deus vai te blindar, vai te botar no aquário, vai pegar um giz assim, desenhar no chão assim, você tem que andar esse caminho. Cara, é muito egoísmo você achar que Deus tem que fazer isso para você, muito. Mas isso aí é a parte que você tem que tomar atitude. Agora, deixem que Deus os transforme por meio de abundância em seu modo de pensar, aí é Deus. Pô, por quê? Por que eu preciso que Deus mude minha forma de pensar e por que só Ele pode fazer isso? Porque a nossa mente ela é limitada. E muito limitada. Por mais que a gente seja, talvez, pensando assim, na escala, né, da biologia, assim, né, de cadeia alimentar e tudo mais, sejamos o topo, isso não significa que a gente também é 100% capaz de reinar sobre tudo. Nós somos limitados. Um exemplo disso, se eu perguntar aqui para vocês aqui, alguém pode me explicar, me mostrar o que é eternidade? Ninguém vai conseguir. A nossa mente não consegue processar isso. Beleza, o que é eternidade? É um tempo infinito. É um tempo que não tem começo nem tem fim. O que é uma coisa que não tem fim? Nós não conseguimos. Se eu falar assim, o que é papel? Eu mostro o papel. O que é água? Eu mostro a água. O que é eternidade? A gente não consegue processar isso. Tem alguns conceitos que a gente consegue entender, consegue definir eles com coisas limitadas, mas a gente não consegue materializar, não consegue concretizar. E isso é uma simples prova do que a nossa mente é limitada. Que tem coisas que a gente... Por quê? Porque nós somos limitados ao espaço-tempo. Pode pensar, pode parar para analisar. Tudo que rege a sua vida é sobre tempo. Você não consegue pensar nada que o tempo não freie, não determine alguma coisa na sua vida. Por isso que eu não lembro onde que eu ouvi isso, se foi no vídeo, numa ministração, uma pessoa uma vez tentando definir, né, o que é eternidade da seguinte forma. Eternidade é como se fosse assim, tem um Monte Everest e passa, sei lá, acho que um falcão peregrino, não sei qual que é o animal que passa naquela região. E uma vez por ano, ele vai passar com um lencinho nas garras dele, vai passar no topo do monte e vai cair um grãozinho de terra, de neve, que seja para o outro lado. Quanto tempo vai levar para que, de grão em grão, o Monte Everest mude de lugar? É muito tempo. Mas ainda assim, isso é eternidade? Não é. É uma forma da gente tentar descobrir, tentar definir o que é. E aí,
Então, quando a gente entende que toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, ele é barrado pelo espaço-tempo, a gente tem que entender que nem tudo é função nossa saber. Tudo tem que ser da gente, que tem que mudar, que tem que ir atrás de saber. Quem define isso é Deus. Quem vai te dar sabedoria de ter o discernimento espiritual, discernimento de certas coisas, não é você sozinho. Você pode ter o QI 200, não é. É Deus que vai te dar. Cara, imagina se todo mundo tivesse o livre acesso, o acesso total ao mundo espiritual. Cara, sobraria alguém são? Certeza que não. Imagina a loucura que deve ser, anjo e demônio batalhando. É tipo assim, é coisa que a gente não consegue imaginar, justamente porque nossa mente não consegue processar. Como se a nossa mente fosse um supercomputador, mas todo computador tem um limite. Tanto é que todo ano lança uma peça diferente, alguma coisa que faz ele ficar faz ele ficar melhor, mas sempre, nunca vai chegar no 100%. E outra coisa também que mostra, né, que a nossa mente é limitada e que a gente tem que deixar algumas coisas para Deus. Cara, aquela frase assim, acho que muita gente já ouviu, não sei se chega até a ser um ditado popular, que a ignorância é uma bênção. Isso é verdade, cara. Às vezes é bom a gente ser ignorante, para não entender certas coisas. Tem coisas que não é para entender. E se for para entender, é Deus que tem que falar assim, não, eu quero que você entenda isso. Vamos lá, um exemplo também mais fácil. Agora é um pouquinho de física e filosofia. Se a gente pegar um espelho aqui, eu pego um objeto e boto na frente desse espelho. Esse espelho vai o quê? Refletir a imagem desse objeto, certo? Mas por acaso, a imagem de objeto é o próprio objeto? Não é. Por isso que Deus fala que a gente é imagem e semelhança, nós não somos igualdade. Pode ser a melhor criação que Deus já fez, mas isso não nos torna hábil para poder entender todo o conhecimento divino. Então isso aí é uma coisa que tem que vir, cara, de Deus. Veja como que é o processo, é igual a arte que a Darlene fez, que foi muito boa, por sinal. É um processo. Primeira coisa, você ter a postura, né, de negar, de ter a sua parte. A segunda agora é você deixar que Deus age. Até na parte da frase mesmo, assim, tem o deixem também forma um sujeito oculto, que nós devemos deixar. Mas veja, é deixar, é a voz passiva. É nós que vamos ser transformados, não nós que vamos transformar a nossa mente. Não cabe a gente não tem essa possibilidade, não tem esse conhecimento. E aí, e através, quando a gente começa a entender que essa mudança sobrenatural que tem que ter na nossa mente, que nós somos convencidos do que antes pode ser ruim, agora é bom. Do que antes não tem lógica nenhuma, eu virar cristão, eu ir todo domingo na igreja, louvar a Deus, me ajoelhar, meu joelho todo doendo. Para que eu vou fazer isso, me submeter a isso? Eu sou dono de mim. Agora, quando Deus começa a trazer o convencimento, faz sentido. Por quê? Porque nós alcançamos um novo patamar por meio do Espírito Santo. Permita, pastor, usar o seu exemplo aqui. Para quem não sabe, o pastor Luiz era jogador de futebol. E se eu não me engano, acho que foi no auge da carreira dele, ou perto dele fazer o maior contrato como jogador, ele tomou a decisão, por meio também do convencimento do Espírito Santo, de largar a carreira dele de futebol e viver pela fé. Pergunto, vamos pensar com a mente mundana nossa. Faz sentido um jogador de futebol no Brasil, que é o país do futebol, que é uma das profissões mais valorizadas, o cara largar no auge dele, a carreira dele, para viver da fé, para ter uma incerteza? Não tem sentido lógico, humano, na lógica humana não tem sentido nenhum. Mas por quê? Porque não se trata sobre... Porque, tipo assim, o pastor, se ele continuasse a carreira dele como jogador, ele poderia ser muito mais conhecido como ele é hoje, sendo pastor. Poderia ganhar muito mais dinheiro do que ele ganha como pastor, seja em ofertas e tudo mais. Poderia visitar muito mais países, conhecer pessoas muito mais importantes como jogador. Mas não é isso que pauta a vida de um cristão, não é isso que pauta a vida dele. O que pauta a vida dele é agradar a Deus. É viver para Deus, é dedicar todo segundo, todo átomo do corpo dele para Deus. E é esse entendimento que ele é o exemplo prático do que é esse processo aqui. Quando ele se converteu, ele entendeu que tinha coisas que ele fazia antes que eu não posso fazer mais. E aí isso permitiu que Deus mudasse a mente dele para ele falar assim, não quero ser mais jogador de futebol, quero viver pela fé. Isso aí é uma coisa que não tem sentido nenhum diante do olhar humano. Mas é Deus que traz esse entendimento. E aí, chegando na terceira parte, que é o relacionamento com Deus, que diz o seguinte, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente for ler todo o versículo, fica, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
eu nem vou delongar muito sobre esse assunto, porque igual eu disse no início, quando a gente pensa em Romanos 12:2, a primeira coisa que vem na nossa mente é essa parte, né? Porque a gente é egoísta, cara. A gente só quer a coisa boa de Deus. A gente não quer pagar nenhum preço. E aí, então, como muitos de vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre isso, e também porque é algo muito particular e individual de cada um. O que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para mim, não vai ser a boa e perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para você. E aí é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção nisso, mas muita mesmo como igreja. Porque a gente às vezes fica olhando a bênção do irmão e fica almejando. Pô, Deus, eu seria tão feliz se eu tivesse isso também. Seria tão feliz se eu fosse consagrado a isso. Assim, eu falo isso de uma maneira geral. Um trem que eu não entendo, cara. Eu vejo muita gente, tipo assim, a pessoa acaba de converter, às vezes já quer virar pastor. Não, eu quero abrir igreja porque eu quero converter pessoas e tal. Cara, não é dessa forma que funciona. Porque você não sabe o processo, pegando o exemplo do pastor Luiz, o processo que ele teve que passar, que chegou a ele até ser um pastor. Hoje, às vezes, você vê o pastor Luiz, pregando, sendo respeitado não só por uma igreja, mas por outras autoridades, tendo uma autoridade espiritual e física aqui na terra, você fala, cara, ser pastor é bom. Você acha que é só isso? Você acha que é só isso que baseia a vida de um pastor, de um presbítero, de um diácono, que seja? Não é. Não é. Isso aí é chamado. Então, é óbvio que todo mundo que tem, né, que é sã consciência, gostaria de viver o melhor de Deus. Quando você entende que existe um ser, que ele é supremo, é o né, maior sobre todas as coisas, e que você descobre que ele tem alguma coisa boa para você, você vai querer vivenciar isso. Todo mundo quer. Só que para você vivenciar o melhor de Deus, você tem que passar por etapas anteriores. Você tem que permitir. Deus pode até permitir, isso é muito legal. Deus pode até permitir que você já conheça essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Através de alguma visão, de alguma profecia. Você vai, uma pessoa que vai ser consagrada a pastor, lá no acampamento nós tivemos, né, três adolescentes que receberam ali o chamado de ser pastores. Isso aí é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para eles. E eles já estão descobrindo isso antes. Só que para eles alcançarem, para eles vivenciarem isso, eles têm que passar pelas etapas anteriores. Eles têm que negar as coisas do mundo e têm que deixar que Deus transforme a mente deles. Senão eles não vão ser só um título. E, cara, olha o problema que isso pode gerar quando pessoas vão pelo título e não pelo chamado. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito para a gente. Porque a gente às vezes pensa, tipo assim, quando você até... Deus permite que você saiba o que Ele tem para você, para a sua vida, qual que é o seu propósito de vida, qual que é essa vontade que Ele tem para você, a gente fica assim, parece que Deus está devendo essa promessa. Pô, Deus, você prometeu para mim tal dia, até agora nada, e nada. E, cara, Deus não está te devendo nada, não está deixando de fazer nada. É você que não está fazendo o que é preciso antes. Cara... Se Deus falou para você que vai te levantar em meio a multidões, para você ser uma pessoa de renome, de sucesso, e até agora nada, não é porque Deus está atrasando, é porque você não fez a parte antes. Você não deixou de moldar a sua vida com as coisas que o mundo está falando. Você não está deixando Deus mudar a sua forma de pensar. Por exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui do pastor, né? Às vezes, Deus falou que você vai ser pastor, e você está pensando assim, pô, ser pastor é bom, vou ser autoridade, vou liderar uma igreja, vão ter pessoas que vão me ajudar, que vão estar comigo, e vou ter servos e tal, mas Deus não está falando isso. Às vezes Deus está falando assim, não, você vai ser pastor, eu vou te levar lá para a África. Para você pregar, para você passar fome, você vai ser perseguido, você vai perder um braço numa guerra, você vai passar algum perrengue. Exatamente. Então, como é que você... Então Deus vai te chamar esse pastor, mas é com outra mentalidade. É Ele que vai trazer isso. Ele que vai trazer esse entendimento para você. Deus nunca está devendo nada para a gente, nunca. E, já concluindo, acabei que foi um pouquinho rápido. Mas o que a gente pode concluir lendo todo esse versículo? A primeira parte, tá? Deus está usando Paulo para falar assim, o que eu devo fazer? Se puder colocar já na imagem que a Darlene fez, você vê que é de Deus, né? Porque eu não tinha pensado na questão da escada, foi a Darlene que falou e deu muito certo. A primeira parte é o que é de Deus, ou seja, o que é a criação, o que é o ato que a criação deve fazer. A segunda parte, o que é o Criador que deve fazer. É Deus que vai fazer. E a segunda parte, o que é criação mais Criador. Se for matemática, criação mais Criador, igual a relacionamento, igual a intimidade. Porque, veja bem, se a gente for ler essa última parte, vou até colocar aqui,
Pode manter nessa arte mesmo aí. Mas a última parte diz, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente for analisar o que é experimentar, são dois agentes aqui da frase. É Deus proporcionando, Deus cedendo e eu usufruindo. Isso aí é relacionamento. E aí, quando a gente entende todo esse processo, do que é a nossa parte, o que a gente tem que deixar Deus agir, e o que é a gente usufruir junto com Deus, caminhar junto com Deus, a gente entende um pouco do que Paulo diz em, acho que é 1 Coríntios, né, que ele fala assim, que através, quando a gente tem esse entendimento, é que o nosso corpo, o nosso ser, que é mortal e corruptível, é capaz de se tornar imortal e incorruptível. Porque não vem só da gente, cara, vem principalmente de Deus. E é isso que eu queria trazer para vocês, isso é que mudou minha vida. Amém, obrigado. Põe esse tempo aí na minha conta à noite, hein? Pelo amor de Deus. Uns usa de menos, outros usa de mais. Deus te abençoe ele aí. Amém. Eu quero parabenizar o Geraldo e a Kleine, porque criar filhos, irmão, não é fácil. E criar filhos, sobretudo, na presença de Deus. Nós acostumamos dizer que filhos você não fica ensinando. Você permite que filho veja os seus exemplos. O exemplo, pastor Júnior que fala mais do que quantas toneladas? Isso, um exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Nós louvamos a Deus. Coloca o texto aí nessa linguagem que ficou maravilhosa. Ele falou no caso da primeira pessoa, que somos nós, mas tem algo ali que é importante que nós precisamos refletir. Um costume. Nós aprendemos a customizar as coisas. Fazer sempre, 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 sempre. E você sabia que uma das coisas que não tem impactado mais o mundo é o Evangelho? Você sabia disso? Não tem impactado mais as pessoas. Por quê? Porque nós não estamos dando testemunho mais. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa parte aí nunca vai faltar. É pura verdade. Mas nós não estamos dando testemunho sobre quem nós estamos recebendo como Salvador. Isso é muito sério. Muito sério. Essa semana eu estava ouvindo alguém falar exatamente sobre isso. Não tem mais distinção de cristãos. Se você for ver os cristãos do passado, depois você dá uma entradinha lá no YouTube, você só lê como os discípulos foram mortos. Só para você atualizar um pouquinho. E você dá uma observada lá sobre com a redenção, qual que é o Coliseu hoje de Roma. Ele não é visto como a melhor estrutura pelo engenheiro ou pelo arquiteto. Ele se tornou um dos maiores pontos turísticos pelo que acontecia lá dentro. E o que acontecia lá dentro? Morte daqueles que se diziam cristãos. Eu pergunto para você, irmão, e me pergunto também, qual é a perseguição que você está tendo hoje? Fala sério. A gente está tendo a ibope, em ser cristão está dando a ibope, está dando like, está elevando o nosso nome. Na primeira versão que o Alexandre colocou, fala que nós precisamos ter uma renovação de quê? Mente. O processo da conversão, ele tem que passar na sua mente. E isso, eu estava conversando ali com os obreiros, o seguinte. A definição do céu, o Ale falou aqui, o que é a eternidade para você? Não se engane, o céu tem o seu padrão. O céu tem o seu padrão.
Você vai construir uma casa, você quer a melhor casa. Antes de pensar na casa, beleza externa, que talvez seja a cor da parede, você tem que pensar na estrutura da casa. Então, qual que é a estrutura que você está tendo espiritual para ter uma eternidade com Cristo? Qual é? Nós precisamos nos perguntar. Não é ninguém apontar para nós e falar assim, você não vai para o céu, você não tem direito, não é nada disso.